Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia, terça-feira. Eu quero desejar a todos vocês um dia abençoadíssimo, pleno, cheio de alegria, de paz, de saúde, amém, queridos? Amados, nesta manhã eu ainda não tinha me levantado, né, mas meus pensamentos já estavam de pé, né? E eu fiquei ali deitado um tempinho, planejando, né, algumas coisas para fazer durante esse dia, algumas coisas fáceis, que eu poderia resolver em alguns minutos, outras coisas mais difíceis, né, que levariam algum tempo, mas todas as coisas que eu estava pensando em fazer, né, as difíceis e as fáceis, né, elas precisariam que, além de serem bem feitas, terminassem bem, né? Vamos entender um pouquinho, né? Porque às vezes até fazemos o que planejamos, o que pensamos, mas não fazemos bem. E por não fazer bem, também não terminam bem, não é verdade? Parece assim uma repetição. Então, costurando um pouquinho, né, essa minha linha de raciocínio, pense comigo, né? Tudo envolve pensamentos, escolhas, decisões, execuções. São assim elementos, né, para nossas atividades. Até mesmo a vida humana, né, ela é feita assim. Mas já parou para pensar que se a vida não for bem vivida, ou seja, se não houver a aplicação de bons pensamentos, né, de boas escolhas, enfim, né, esses elementos, pensamentos, escolhas, decisões, se eles não tiverem qualidade, né, a nossa vida com certeza não vai ter um fim que queríamos, né? Em Números 23, na Bíblia, diz assim, que eu morra a morte dos justos e que o meu fim seja como o dele. Puxa, que eu viva então a vida dos justos, para que a minha vida termine bem, não é isso? Dizem que tudo está bem quando termina bem, né? Isso vamos entender, pelo menos em parte é verdade, né? Porque tem coisas que não dá para terminar bem, pelo simples fato de terminar coisas que a gente não gostaria que terminasse, por exemplo, casamentos, né? Uma boa amizade. Como fazer essas coisas terminarem bem? Não tem como, né? São perguntas difíceis de responder, mas uma coisa eu sei, que nós devemos buscar um bom fim de vida enquanto vivemos, né? Domingo passado agora, eu disse na pregação que nós estamos vivendo entre o que eu gostaria de chamar entre o já e o ainda não. Mas o ainda não está tão próximo que eu preciso que, quando ele se transforme em já, tenha um bom final. Você entende o que eu estou dizendo? Né? Nós devemos sempre fazer e dizer tudo com um fim, pensando no fim de todas as coisas. Né? Se eu corro, devo olhar para o fim da corrida e alcançar o objetivo. A vida é uma corrida. Paulo perguntou em Gálatas 5, né, por que os Gálatas corriam tão bem e o que os impediu de continuar, né? Então ele estava se referindo ao já, visando o fim ainda não, e ele afirma em Filipenses 3 que prosseguia para o alvo, em direção ao alvo, para obter o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Isso sim é que é terminar bem, né, queridos? Então, eu estava raciocinando nesse tema. Sabe aquele tracinho das lápides? Eu sempre falo isso, né? Aquele tracinho das lápides que tem a data de nascimento, tracinho e a data de falecimento na sepultura dos que já viveram, o já, e já chegaram ao fim do ainda não. Pois é, o fim daquele tracinho é o que importa. Não é o início do tracinho, mas o fim do tracinho. É o que vai dizer se a vida deles terminou bem ou não, né?
A realidade, irmãos, que se não formos arrebatados no dia do Senhor, todos nós vamos ter aquele tracinho, vamos morrer, né? Vamos passar dessa vida, né? Então, cabe a nós decidirmos se morreremos a morte dos justos ou a morte dos ímpios, né? Ou seja, se a gente vai terminar bem ou mal essa corrida ou esse combate, né? Porque a vida é um combate. Paulo disse a Timóteo na sua segunda carta, lá no capítulo 4, que combateu o bom combate, que terminou a carreira e guardou a fé. Então veja que ele terminou a carreira, a corrida, o que tinha que fazer, e eu entendo que ele fez bem, né? Porque o seu combate foi bom, né? Então nosso fim será aquilo que nós mesmo fizermos dele, né? Vamos terminar bem se começarmos bem ou se mudarmos para bem no meio do tracinho, né? Agora, tem coisas que eu disse que são coisas fáceis e outras mais difíceis, mas nunca impossíveis, né? Porque a Bíblia diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por exemplo, eu posso combater um bom combate para dar um bom fim à desobediência, à rebeldia, né? Porque a rebeldia está no sangue de todos os descendentes de Adão, a raça humana caída, né? E essa rebelião, ela se manifesta principalmente contra qualquer tipo de autoridade. Por exemplo, crianças se rebelam contra os pais, né? Trabalhadores contra os seus empregadores, né? E a sociedade contra a lei, enfim, né? É uma rebeldia que chega ao trono de Deus, porque ele é a autoridade suprema, né? Deus não pode salvar um rebelde. Para ser salvo é preciso quebrar toda a resistência e render-se completamente ao domínio de Cristo, né? Outras coisas que precisam de ter um bom fim, eu diria, são os sentimentos humanos, como a ira, a mágoa, né? Os ressentimentos, a inveja, a presunção. Isso é típico, né, dos nossos dias e nasce de um coração rebelde, que não tem consideração pelos outros, né? São pessoas que buscam apenas o prazer e a gratificação própria. Por exemplo, nós vemos na Bíblia um rei chamado Belsazar, né, da Babilônia. Foi um exemplo claro de um fim ruim, né? De uma vida ruim, né? Então, em um estado de embriaguez, durante um banquete, ele pegou os utensílios sagrados do templo, né, e bebeu vinho neles, né? Deus escreveu na sua sentença: pesado fostes na balança e fostes achado em falta, está lá em Daniel 5, né? Então, o fim da vida dele não foi bom, né? As coisas não terminaram bem. Então, uma vida justa, amados, é uma vida vivida em retidão diante de Deus. E com certeza ela não terminará com a morte física, mas atravessará os portais da eternidade, né? Uma boa vida vivida é uma vida de submissão ao Senhor Jesus Cristo, governada pela palavra de Deus, dirigida pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Aí eu vou te dizer uma coisa, escuta, né? Uma vida justa nunca termina, porque ela é eterna, né? Mas no que diz respeito a esse mundo, ela chegará ao fim. Mas como é a morte do justo? O apóstolo Paulo, né, descreve que a coroa da justiça está guardada, né, para o justo, o qual o Senhor, reto juiz, dará ao justo naquele dia. Está lá em 2 Timóteo 4. Né? Então, meu irmão, minha irmã, termine bem. O tracinho não chegou ao fim, ainda estamos vivendo o tracinho, né? Não coloque isso no coração, ou melhor, coloque isso na tua mente, no teu coração. A vida justa, a vida reta, a vida bem vivida, bem planejada, em obediência, em submissão a Deus, termina em glória, né? Com uma coroa reservada por Deus. Então a pergunta é: qual será o teu fim? Qual será o seu fim? Né? Será bom, será ruim? Todo fim é um começo, ou para a vida ou para a morte. Né? A escolha é sua. Então nós precisamos pensar nisso. Amém, queridos? Olha, inscreva-se nesse canal, né? Dê um like nessa mensagem, compartilhe ela com alguém, né? Isso é muito importante. Toque no sininho para você receber de volta as notificações.
né? Que Deus te abençoe, que Deus te renove, te capacite e que tudo para você termine bem. Amém? Fica com Deus. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo.